A graça e a paz do Senhor Jesus, momento da promessa, aleluias. Tema deste dia, João capítulo 12, verso 23 ao 26. E Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la, e quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Aleluias! Quero fazer aqui menção nesses dois versículos aqui a respeito do trigo caindo na terra e quem ama a sua vida perdê-la. Esse texto aqui ele está baseado na chegada de alguns gregos, prosélitos, ou seja, aqueles que foram incluídos, vindos de fora, foram incluídos no judaísmo. Eles creram no judaísmo. E então eles usavam essa palavra prosélitos para aqueles que foram inseridos, aqueles que estavam de fora e agora estão inseridos. Eles fazem um pedido para Filipe e pedem para Filipe que eles queriam ver o Mestre, queriam ver Jesus de Nazaré. Eles vieram para a festa da Páscoa e provavelmente eles tinham se convertido ao judaísmo, porque vieram para isso. E eles pedem para ver Jesus de Nazaré. Filipe conta a André e os dois vão até ter com Jesus e avisam Jesus. Talvez até com uma motivação no seu coração muito feliz, o evangelista Filipe viu ali talvez uma oportunidade de evangelizar alguns gregos, e esses posteriormente fossem evangelizar e ganhar talvez uma cidade ou uma região. Mas este entusiasmo deles foi calado por um silêncio da parte do nosso Senhor, que não dá uma resposta. Ele diz outra coisa: o Filho do Homem seria glorificado. Eu não preciso que o Senhor, pensando assim, que ele não precisava naquele momento ter um grupo de pessoas que fossem posteriormente ganhar uma cidade ou uma micro-região. Porque Jesus estava entendendo e entendeu que chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. E que através da sua morte ele não ganharia somente uma região, mas era muito mais importante agora, porque ele ganharia o mundo. Então ele faz a alusão aqui ao grão de trigo, um pequeno grão, minúsculo, pequeno, e ele faz essa parábola que se esta semente cair na terra e não morrer, ela fica só, porque ela precisaria morrer para voltar à vida. E aí, se ela morre e depois germina na terra, ela frutifica muito. Jesus usa essa passagem justamente por causa disso, para dar uma ilustração de como nós devemos viver a nossa vida, de o que nós devemos fazer. Nós não devemos permanecer só. É isso que o Senhor quer dizer. Nós não devemos permanecer só. Nós devemos morrer para que a nossa vida tenha um sentido de frutificação. Jesus tinha uma missão mundial. Talvez tu não tenhas uma missão mundial, ou talvez tenha. Talvez eu tenha mais adiante uma missão mundial, não sei. Mas a missão que foi me cabida agora, neste momento, eu estou exercendo-a, porque me foi outorgado isso. Então Jesus veio essa ocasião para falar a respeito disso.
Mas ele faz uma outra coisa aqui. Escuta uma coisa. Se tu guardar uma semente, essa semente é destruída. Agora, se tu matar essa semente, se tu plantar essa semente, ela é multiplicada. Se tu guardar a semente, esta semente é destruída. Se tu matar essa semente, se tu plantares essa semente, ela é utilizada e ela é multiplicada. É assim, é aquele que ama possessivamente a sua própria vida. Quando ele faz dessa forma, ele acaba destruindo a sua própria vida. Ao passo que aquele que odeia a sua vida, diz a palavra do Senhor, e este odiar aqui é oposição à sua própria vida, aborrecer a sua vida, neste mundo, ele encontra a vida. Quando nós aborrecemos a maneira que nós vivemos, a maneira que a pessoa está vivendo esta vida, ela tem que aborrecer. Quando ela entender isso, e ela colocar em primeiro lugar as coisas do Senhor e as coisas do reino, ela encontrou a vida eterna. E esta vida, quando esta pessoa encontra, jamais lhe será tirada. Então Jesus usa essa parábola justamente para mostrar isso. Odiar a vida não é uma renúncia, não é uma renúncia passiva. Porque o discípulo de Jesus não é uma renúncia passiva. Ah, não quero mais nada, eu vou... Não, é uma renúncia ativa. Ele renuncia à sua própria vida e vai viver as coisas de Deus, vai fazer as coisas para Deus. Segundo lugar, uma pessoa pode se entregar para os outros. Ela pode se entregar e ainda servir ao Senhor. A minha vida, no caso, eu gasto meu tempo investindo na vida de pessoas, discipulando pessoas, ensinando pessoas. Então, na grande verdade, eu estou me entregando por estas vidas e, ao mesmo tempo, estou servindo ao meu Senhor. E isto é o que o Senhor pede de nós. Amar a sua vida é no psique, na alma, que é exatamente perder esta vida. Aquele que ama menos, não a sua vida nesta terra aqui, é a maneira da pessoa viver. Quando fala o mundo, ele está falando no conjunto da criação toda. As pessoas às vezes ficam encantadas com esse mundo todo e deixam de viver as coisas de Deus para viver esta vida. Preferem muitas vezes momentos nessa vida do que momentos com Deus. E a Bíblia diz que aquele que aborrece, que ama menos a sua vida aqui nesta terra, ele guarda a sua vida eterna. E isto foi bem claro quando o Senhor deixou. Verdadeiro discípulo de Jesus são os filhos de Deus, que não se prendem a esta vida, as afeições apaixonadas dessa vida. Isso é uma morte improdutiva. Isso é uma morte improdutiva e permanente. Agora, aquele que aborrece a sua vida e quer e entende que está vivendo uma vida de ilusão neste mundo, e ele quer servir a Deus de uma forma como um verdadeiro discípulo, esse está preservando a sua vida. Nós precisamos matar o nosso eu. Precisamos deixar o nosso eu de lado. Assim, queridos, o crente é um servo, um seguidor do Senhor. E para ele está reservada algumas coisas. Jesus disse assim: e onde eu estiver, ali estará o meu servo. Ou seja, tudo que tu estiveres fazendo no reino do Senhor, o Senhor estará contigo. A cruz, queridos, não é somente um símbolo de salvação do homem, mas também é um estilo, um modo de vida de um cristão.
Quando a palavra de Deus diz que nós estamos crucificados, é a maneira que nós estamos vivendo. Não com as paixões da nossa alma por as coisas desta vida, não. Mas sim uma paixão por Cristo Jesus. É o modo como nós vivemos. Somente através da morte a vida. Interessante isso, né? Somente através da morte vem a vida para a tua vida. Somente gastando a minha vida eu posso reter a vida. Somente o tempo que eu gasto me gastando com as pessoas, eu retenho ela, eu mantenho ela. Só há grandeza, só vem através do serviço do reino de Deus. Senão não vai haver nada. Tu desejas servir a Cristo? Então tu tens que estar pronto a um alto sacrifício. Isto é a grande resposta. Se queres ser um cristão, queres servir a Cristo, então tu tem que ter um alto sacrifício. Tu tem que amar o teu próximo, tu tem que servir o teu próximo. Pois assim tu estarás servindo a Cristo. Dedica a tua vida, sim, a uma missão que Ele te deu. Dedica a tua vida às pessoas, seguindo o exemplo de Jesus. De novo, a cruz não é somente o símbolo da salvação, mas é o símbolo de um estilo de vida que nós escolhemos. A nossa missão, dedicação pelas pessoas é a nossa missão. Cada indivíduo, cada pessoa tem uma missão especial a cumprir. Descubra qual é a tua. Mas com certeza, tu serás um vaso de honra. E um vaso muito especial para Deus. Porque a palavra do Senhor diz que Ele estará contigo e Ele honrará. Vamos lá no texto, lá o que diz. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Aleluias. Que tu medites neste texto, grave ele no teu coração e que tu possas ser uma semente de trigo. Que tu possas morrer e vir a viver para multiplicar, para frutificar no reino deste Deus maravilhoso. Deus te abençoe ricamente. Beijo no teu coração. Fique na paz do Senhor. Que Deus te abençoe muito, não pouco. Momento da promessa, Pastor Léo Ribeirão Preto.